continuando, mais tarde a história vai dizer de que tem o advento das guerras napoleônicas, né? Um pouco antes disso, tem a Revolução Francesa, né? Os jacobinos e os girondinos, né? Girondinos. Então, ali foi a primeira vez que pôde-se dizer o termo esquerda e direita, né? Esquerda e direita, os jacobinos eles tinham ideias bem esquerdistas, de extrema esquerda, e os girondinos tinham ideias direitistas, né? Bem de extrema direita, e eles fazem a Revolução Francesa, né? Aí o rei cai, né? O poderio, o império, né? O poderio do rei cai, o rei é decapitado, parece que a Maria Antonieta também, ela é decapitada, né? Cresce a pessoa do Robespierre, né? Que faz com que a França entre na era do terror, né? Dizem que é a era do terror, a deusa francesa era a deusa da razão, né? Eles eram ateus, não criam em Deus, eles mataram padres, mataram freiras, fizeram coisas assim horríveis na França, né? E eu estou tocando nesse assunto porque um brasileiro, ele não fez parte disso, mas ele acompanhou, né, de forma bem efetiva, ele acompanhou todo esse processo, porque ele estava na França nessa época, e essa pessoa é a pessoa do senhor José Bonifácio de Andrade e Silva, né? O José Bonifácio, ele acompanha todo esse movimento na França. Quando estoura esse movimento, até um ano mais ou menos depois, ele vai para a França e acompanha, né? E absorve, né, muita coisa desse movimento, desses ideais, né? E também por influência da maçonaria francesa, do qual ele fazia parte. E depois, muito tempo depois, ele volta para o Brasil, se torna amigo de Dom Pedro I, trabalha, né, como ministro de Dom Pedro I. Se eu não me engano, ele se torna até primeiro-ministro de Dom Pedro I e tal. Mas com o advento da Revolução Francesa, eu preciso tocar na pessoa que se levantou logo após a Revolução Francesa, né? Que ficou muito famoso, né? Porque ele ganhava verdadeiras batalhas de quase 1000 para um homem no exército dele, e ele ganhava, né? E com isso cresceu a pessoa do senhor Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte, eu tenho que tocar no assunto de Napoleão Bonaparte, que vai de encontro à história do Brasil, porque graças a Napoleão Bonaparte que a família real portuguesa vem para o Brasil, né? Eles vêm foragidos de Portugal para o Brasil. Napoleão Bonaparte domina toda a Europa, e no contexto de 1808 só restava Portugal, né? E Portugal ainda não tinha sido totalmente dominado porque tinha o apoio da Inglaterra, né? Então aí, mais uma vez, a briga da maçonaria francesa com a maçonaria inglesa, e o Brasil aí na pessoa de Portugal ainda, no embrião ainda, aí estava novamente envolvido em questões, né, da galera superior, né, da galera daqui do topo da pirâmide, né, a galerinha do topo da pirâmide que eu falei lá nos outros vídeos, é a galera do topo da pirâmide, né, a maçonaria inglesa do rito escocês ou do rito de York, a maçonaria francesa e uma maçonaria que eu esqueci de comentar aqui, que é a judaica, né, a sionista. Engana-se você de achar que Israel está na mão do povo, que o senhor Benjamin Netanyahu, ele é pura e simplesmente o presidente porque ele foi eleito através lá do Likud. Não, não. Foi a maçonaria sionista perpetuando seu poder que fez com que Netanyahu fosse eleito de novo. De novo. E outra, né? Na pessoa do seu Oswaldo Aranha, que assinou, que promulgou, né, o decreto formando o Estado de Israel em 1947 ou 48, acho que foi 47, vai fazer até aniversário agora, dia 14 de maio, né? Foi influenciado pela maçonaria sionista. Israel é controlado pela maçonaria sionista. Nunca que a maçonaria sionista vai reconhecer a pessoa do Senhor Jesus como Senhor e Salvador, né? Então, esses poderes lá vão precisar cair para a população enxergar o Senhor Jesus como o Senhor e Salvador da vida deles
e aí vai cumprir uma profecia que o próprio Senhor Jesus falou. Ó, eu só vou voltar quando vocês falarem benditos, bendito aquele que vem em nome do Senhor. O povo só vai acordar quando esses senhores, esses cidadãos aí sionistas que seguem, né, o livro Protocolo dos Sábios de Sião, quando eles caírem, e eles vão cair, vai ter uma hora que vai ser necessário eles caírem, aí o povo lá, né, os nossos irmãos israelitas lá, eles vão acordar. Então, tem essas três. Napoleão ele começa a invadir Portugal, e aí a Inglaterra, né, a maçonaria inglesa, através do seu governo inglês, vai e faz uma escolta, né, e leva ajuda na fuga da família e da corte portuguesa com todos os seus milhões de libras esterlinas e vem para cá para o Brasil, né? Aí você pode perguntar, mas libra esterlina é moeda da Inglaterra, não é isso? Para você ver, eles vieram com libras esterlinas. Aí vem para cá para o Brasil e aqui a corte, juntamente com o Dom João VI, eu falei Dom Pedro, né? Mas não é Dom Pedro, não, perdão, se eu falei Dom Pedro, é Dom João VI, tá, gente? Dom João VI vem para cá, foragido, e faz uma indústria bélica aqui no Brasil, porque ele tinha medo que Napoleão viesse atrás dele, mesmo assim viesse atrás dele, né? Napoleão não empreende esse tipo de esforço, ele vai para a parte oriental da Europa, e lá ele perde para os russos por causa do inverno, etc. Aí depois ele tem a derrota, né, que é a derrocada dele na Batalha de Waterloo, que ele perde para a Inglaterra. É uma guerra, você vê que é uma guerra de maçonarias e tal. Aí Dom João, aqui ele se estabelece, depois ele precisa voltar de uma vez para Portugal e ele deixa aqui, né, o seu filho Dom Pedro I. Dom Pedro I, ele começa a tomar atitudes aqui contra Portugal, e aí tem uma revolta em Portugal, do qual diz para Dom Pedro também ir embora para Portugal com toda a sua corte e fazer do Brasil de novo colônia. Aí os livros de história vão dizer que o povo pede para que Dom Pedro fique, para que Dom Pedro ele seja o monarca da nossa nação, para que ele seja o cara, para que ele... Só que, mais uma vez, lamento dizer, não foi bem assim, não é bem assim a verdade. A verdade é que a maçonaria que ele fazia parte, a franco-maçonaria, e ele era grão-mestre desta maçonaria, né, aqui no Rio de Janeiro, o que acontece? Fala com ele o seguinte, olha, se você for para Portugal, a gente vai perder os nossos negócios aqui, porque lá é a maçonaria inglesa, do rito escocês, né? Os senhores cidadãos lá são governados pela maçonaria inglesa, tanto é que o período que Portugal ficou sem o Dom João VI lá, esse período, né, Portugal respondia pela uma espécie de Liga das Nações Europeias. Quem respondia por Portugal era a Inglaterra. Olha isso, era a Inglaterra. A Inglaterra, não, pelos assuntos de Portugal aí, quem fala sou eu. Vem cá, isso aqui não, isso aqui não, isso aqui eu não quero. Quem defendia era a Inglaterra. A Inglaterra. Então, o que aconteceu? Né? Falaram com o Dom Pedro, ó, vai não, grão-mestre, vai não, você não vai não. Pode dizer para o povo que você fica, entendeu? Os nossos negócios em primeiro lugar. O que eu falei no início do vídeo? Aos amigos, tudo. Aos inimigos, nada e a lei. Então, não, o Brasil tem que pertencer à franco-maçonaria, do qual você faz parte e é grão-mestre. Então, teve o dia do fico, né? Eu não sei se, acho que primeiro teve o dia do fico, depois que teve a independência, se eu não me engano, né? O dia do fico foi em um ano, aí depois teve a independência, se eu não tiver errado, mas eu só sei que a independência, que é o fato mais marcante, o da independência, que ele abriu mão de Portugal, que ele, não é que ele abriu mão, mas que ele teve que definir, foi nesses termos. Declara o Brasil independente de Portugal, a gente faz o império aqui,
a pessoa do senhor José Bonifácio, que era da mesma maçonaria que ele, da mesma loja maçônica que ele, né, participava dos mesmos rituais e etc., o convenceu de tal, olha, você declara o Brasil independente de Portugal, você vai ganhar o povo, né? Você vai ganhar a confiança do povo mais ainda, o povo te ama, te adora e etc. E a gente vai continuar mantendo os nossos negócios secretos aqui e ganhando muito com os recursos. Em vez de enviar os recursos para Portugal, que na verdade não iam para Portugal, iam para a Inglaterra, né? Muito dinheiro era feito em Portugal, mas ia para a Inglaterra com os recursos que eram recolhidos aqui do Brasil. Eu não digo nem mais o pau-brasil, mas o café, né? O açúcar, principalmente o açúcar, né? E dentre outras especiarias que tinham aqui no Brasil, né? Que hoje a gente chama até de commodities, né? Hoje tem um nome especial, bonito, commodities, né? Naquela época era especiaria mesmo. E eles enviavam para Portugal, Portugal vendia, revendia, fazia aquela negociação toda, e o dinheiro ia não só para Portugal, ia para pagar dívidas com a Inglaterra. E aí, e tem alguns historiadores que dizem que para a independência do Brasil, o Brasil teve que assumir a dívida com a Inglaterra. E essa dívida perdurou até os nossos dias, porque quando virou república, virou uma dívida externa. E nisso virou dívida externa e veio vindo, e estamos aí na situação que nós estamos hoje, né? Mas enfim. Então, Dom Pedro I declara, né, a independência do Brasil. Ele declara a independência do Brasil, né, nessas questões que os livros de história não vão dizer. E depois parece que tem Dom João morre e tal, aí tem uma guerra em Portugal para tomada de poder, né? A legítima herdeira do trono, que é a Dona Maria, ela vai para Portugal, mas ela não consegue desembarcar em Portugal porque Miguel, irmão de Dom Pedro, ele arma um golpe de Estado, toma Portugal para si, impede a entrada dela. Ela vai para onde? Adivinha? Ela vai para se refugiar onde? Na Inglaterra. Né? De novo na Inglaterra. E lá, juntamente com a corte portuguesa que fugiu de Portugal por causa de Dom Miguel, né? Todos os nobres, né, portugueses que vão para onde também? Inglaterra. Né? Eles vão todos para a Inglaterra. Engraçado isso, né? Tudo para a Inglaterra. Você pensa que foi por acaso? Não, a Inglaterra é um país bonito. Não, eles foram porque lá tinha, né, os seus irmãos maçônicos. Né? A Irmandade estava lá. A Irmandade que qual eles faziam parte era de lá. Então eles vão para lá, pegam um navio, voltam com ela para o Brasil. E aí Dom Pedro, ele se vê por toda uma questão, né, de ter a oportunidade para a maçonaria francesa de ter Portugal para a França e não mais para a Inglaterra. Ele vai para Portugal, ele conquista a batalha contra o seu próprio irmão, ele exila o irmão, mas aí por causa das questões de batalha, né, de noites mal dormidas, ele tinha desse período alimentação frágil, etc., imunidade super baixa, ele vai acabar adoecendo de tuberculose e morre.